Meus cumprimentos a todos, e em particular os meus agradecimentos à Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, pela possibilidade que me concede essa importante entidade paranaense de dar continuidade a esta série de exposições, registro sobre registros, que vai hoje para a aula número 218. Há uma série de notícias que eu gostaria de mencionar antes da nossa exposição de hoje. A primeira delas, que eu acabo de recebi ontem à noite, do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, um ofício confirmando a possibilidade de que as entidades que eu indique possam, por sua vez, trazer-nos nomes para participar do curso de pós-graduação que se iniciará neste centro universitário, a partir de março do ano que vem, se Deus quiser, com um desconto bastante razoável. Dentro das circunstâncias, me pareceu muito bem. E eu, ao dar essa notícia, anuncio publicamente que, por propensão, até mesmo de estima que tenho pela Noreg do Paraná, essa será a primeira entidade a que vou dirigir o benefício que está em minhas mãos referir, mas que é concedido, na verdade, pelo Centro Ítalo-Brasileiro. Segunda coisa que eu quero mencionar é que a editorial Lepanto já está em vias de iniciar a produção gráfica do 4º tomo do Registro sobre Registros, que temos publicado os 2 primeiros tomos pela editora Primos, de Descalvado, e o 3º volume pela editorial Lepanto. Vamos também para o 4º volume pela Lepanto. Parece-me importante dar continuidade a essa documentação, embora devo admitir que com a dificuldade econômica atual, porque passa boa parte da humanidade, né, no fundo, com essa política econômica adotada em relação à pandemia, a venda, a comercialização de livros passou a ser um tanto menor. Mas, como eu dizia ontem ao Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, a minha pretensão é deixar um documento para as gerações futuras, que poderão avaliá-lo, se bem, se mal, isso fará parte do futuro, mas deixar o documento já produzido. Então vamos ver, eu fico muito satisfeito com essa iniciativa da Lepanto e vamos prosseguir. Muito bem. Estamos tratando aqui do direito real de habitação. E parece-me um tema de relevo, sobretudo acadêmico, pouco tratado, sociologicamente, hoje pouco na moda. Eu não tive, durante a minha atuação na área dos registros públicos, tanto na vara de registros, quanto depois na Corregedoria Geral e na presidência da Seção de Direito Público, participando do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, a oportunidade de ver um único caso de escritura de habitação e de seu registro. De modo que, do ponto de vista prático, isso não tem, aparentemente, maior relevo. Mas, academicamente, parece-me ter, e não só isso. Essa é uma das medidas, ou um dos direitos reais, que talvez, de futuro, possam considerar-se para mitigar o déficit habitacional, ou seja, com um estímulo também da via do ambiente privado nasçam medidas adequadas para mitigar a deficiência de habitação, não só no Brasil, mas em toda a parte. Então, há esse duplo interesse nessa consideração, por mais que, volto a dizer, do ponto de vista prático,
seja pouco relevante a tratativa desta matéria. O Código Civil Brasileiro 2002, depois de incluir de maneira explícita a habitação na lista de seus direitos reais, está previsto no inciso 6º do artigo 1225, também se refere a ela nos artigos 1414 a 1416, são normas específicas, além de aludi-la em seu artigo 1831, que trata aqui do direito de habitação chamado direito familiar de habitação, ou direito de habitação familiar. Parece melhor a primeira construção, direito familiar de habitação. Eu leio a norma desse artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Vamos relembrar aqui que esse direito real de habitação do cônjuge supérstite não exige inscrição no ofício imobiliário. Ele se constitui ex vi legis, ou seja, sub modum legis, de acordo com o que está na lei, sem necessidade de constituir-se por meio do registro. Essa é uma diferença importante e está salvaguardada essa diferença no item 7º do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, de 1973. Portanto, não demanda registro o direito real familiar de habitação. O texto dos artigos que eu mencionei, 1414 e 1416 do Código Civil, praticamente se decalca sobre o dos artigos do Código anterior, do Código de 1916, artigos 746 a 748. É muito pouca diferença. Há apenas no artigo 1415 uma alteração na ordem das palavras. Então, lê-se assim: qualquer delas que sozinha habite a casa. Onde antes, no artigo 747 do Código Bevilacqua, lia-se qualquer delas, vírgula, que habite, vírgula, sozinha, vírgula, a casa. Ou seja, fez uma construção sem essas intercaladas que exigiam a posição de vírgulas. Cuidou-se de um tema mais fluido. E também no artigo 1416, a substituição de um adjetivo plural, palavra concernentes, que havia no Código de 1916, falava-se assim no artigo 748, as disposições concernentes ao usufruto, pelo adjetivo também relativas. As disposições relativas ao usufruto. Está bem, embora pareça-me que em matéria de elegância o adjetivo concernente seria sempre mais clássico do que a palavra relativa, mas no uso comum a palavra relativa é mais frequente, não é? Bom, dessa maneira, diante dessa quase reiteração, até mesmo literal, do Código Civil atual em relação ao Código Civil de 1916, no tocante com o tema da habitação, nós podemos beneficiar-nos da doutrina que, a propósito, já se formara ao tempo da normativa anterior e que me parece, sem prejuízo da autoridade dos doutrinadores contemporâneos, e há muitos deles de excelente referência, essa doutrina anterior quanto à habitação parece que lançada de maneira superior. O tema dos mais relevantes quanto ao direito real de habitação é o de exatamente medir as necessidades do habitador. Ou seja, se nós queremos saber qual é a extensão da habitatio, ou seja, aquele sistema, temos que verificar as necessidades do habitador e de sua família. Bom, o Código Civil de 2002 não trata expressamente dessas necessidades. Falta dessa indicação, necessidades do habitador e de sua família, não estão referidas no Código de 2002, de maneira que nós podemos, com razoabilidade, recorrer
ao preceito que no artigo 1412 do mesmo Código Civil trata das necessidades do usuário e de sua família. Porque nós sabemos, isso já venho afirmando desde quando aqui estávamos expondo sobre o usufruto, sobre a similitude entre usufruto e uso, e na sequência entre uso e habitação. Quer dizer, se o usufruto é semelhante ao uso e o uso é semelhante à habitação, ela é pelos mesmos motivos, pelos mesmos critérios, também a habitação é semelhante ao usufruto. É uma semelhança geral. De modo que nós podemos falar da habitação, e é frequente que isso se diga, como um uso limitado, um uso restrito. Daí que possamos recorrer ao artigo 1412 do Código para tratar das necessidades do habitador e de sua família. Esse artigo 1412 do Código de 2002 prevê que, abro aspas aqui para citar, o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando o exigirem as necessidades suas e de sua família. Uma norma tortuosamente escrita, não é? Poderia escrever-se melhor, mas enfim, está escrita deste modo. De modo que devem avaliar-se estas necessidades pessoais do habitador e familiares, conforme, diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo 1412, a condição social e o lugar onde viver o usuário. Isso é interessante, porque é muito diverso. Temos aqui um exemplo. Alguém que more, por exemplo, habite na roça, ou alguém que habite na via, numa cidade. Então, há diferenças de condições também do lugar em que se vive, sem contar as condições sociais. É muito diferente, por exemplo, o Dr. Valdecir Castiglione, por exemplo, o Dr. Pedro Bragato, a doutora Mônica Palavecchia, com a sua condição, status de titulares de atividades extrajudiciais, e, por exemplo, eu aqui na barranca do Tietê, numa função de agricultor, por exemplo, da roça. É uma condição social diversa, e, portanto, as condições de habitação também são diversas. Não só, portanto, o lugar, mas também as condições. Olha, aqui me lembra, para falar de lugar, interessante, eu estava purgando a Mora há algum tempo da leitura que devia ter feito lá na minha longínqua mocidade, um trabalho interessante desse autor carioca, Lima Barreto, conhecido livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. E, em determinado momento, o Major Quaresma, personagem principal, resolve morar na roça. E, portanto, muda a sua condição social. Passa a ter outra condição social. Deixou de ser o funcionário burocrata que vivia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, para viver na roça, com outra condição social. E há de interesse nisso, isso eu indico para a doutora Mônica, que um dos capítulos desse trabalho, Triste Fim de Policarpo Quaresma, chama-se exatamente O Boqueirão. Como se sabe, a doutora Mônica é titular do cartório do Boqueirão, em Curitiba. E um dos capítulos do livro do Lima Barreto é exatamente designado O Boqueirão. Muito bem. Essa norma sobre relativa à condição social, o lugar onde viver o usuário e firmando as noções das necessidades familiares em atender as do cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas do serviço doméstico do mesmo usuário, não tem bem, parágrafo 2º fala das pessoas do serviço doméstico, o que permite mostrar, porque nós vamos ter que ver uma extensão também física da habitação, que pode dar-se o caso de nós termos edículas que sejam destinadas ao pessoal doméstico e essas edículas deverão abranger-se na extensão objetiva da habitação. Bom, essa norma do Código de Processo Civil de 2002, relativa ao uso, não é?
repetia do artigo 744 do Código de 1916. E a respeito dessa, do Código de 16, o artigo 744, Carvalho Santos disse que estavam excluídas do preceito, para os fins de verificação das necessidades do usuário, isso é importante considerar, os pais ou quaisquer outros ascendentes. Os filhos casados, só estavam os filhos solteiros abrangidos. Os netos e outros descendentes mais afastados, os colaterais e afins. Atenção para essa restrição que era da doutrina de Carvalho Santos. Portanto, vejam que de acordo com, pelo menos com a literalidade da norma, somente os filhos solteiros e cônjuges estavam abrangidos, e as pessoas no serviço doméstico, pelo direito de habitação. Não assim os pais de outros ascendentes, os netos, os filhos casados, outros descendentes mais afastados, etc. Os colaterais, afins, nada disso. É provável que a essa altura a compreensão literal do dispositivo, assim a que lhe deu Carvalho Santos, enfrente o conceito alargado que se tem concedido à ideia de família. Assim, por exemplo, um autor contemporâneo, Carlos Roberto Gonçalves, jurista civilista importante, diz nesse capítulo que não importa a natureza do vínculo de parentesco, se consanguíneo ou civil, ou se a família é constituída pelo casamento ou em virtude de união estável, sustentando nada impedir, esse é um ponto interessante a considerar, abro aspas, que o ato constitutivo do direito real, está se referindo ao uso, né? O direito real de uso, possa contemplar, mediante acordo de vontades, ainda outras pessoas, além das indicadas. Isto é certo, tanto para o uso quanto para a habitação e também para o usufruto, o ato constitutivo pode alargar, alterar algumas das características desses institutos. Há um espaço de liberdade dentro da tipologia normal do usufruto, do uso e da habitação. Bom, observamos em todo caso a ideia do salva rerum substância. Isso é importante, ou seja, tem que salvar essa substância. Não é possível pensar na destruição da substância nesses institutos, embora haja aqui um espaço para nós considerarmos também a ideia do quase usufruto, por exemplo, do quase uso, matéria discutível, que então as coisas fungíveis possam substituir-se por outras. O antigo Código Civil argentino, Código de Vélez Sarsfield, que se apoiara na obra magnífica de Augusto Teixeira de Freitas, um dos grandes juristas brasileiros, jurista baiano, depois de no artigo 2592 dizer que o uso e o direito de habitação são regidos pelos títulos que os constituíram, olha aí o espaço de liberdade, não é? E em seu defeito, portanto, subsidiariamente, a sua falta, pelas disposições que seguem, inclinou-se, pois, a alguma preferência, como estamos vendo, em prol da autonomia de vontade dos contratantes. Primeiro, contrata-se. Se não se contratar, então nós aplicamos os artigos sucessivos, que tratam também, eu não os vou ler, os senhores terão o texto desses artigos já publicados pela Noreg no site amanhã. Como sabem, nós estamos adiando por um dia, atrasando por um dia a publicação dos artigos, que passam a ser, portanto, difundidos no dia seguinte ao da exposição. Esses artigos, em todo caso, tratam do que compreende a família, falam da condição social do habitador e de sua família, etc., das pessoas que vivam habitualmente com o titular do direito de habitação. E observa algo muito importante. Olha, num dos artigos diz o seguinte: as necessidades pessoais do usuário serão julgadas em relação às diversas circunstâncias que podem aumentá-las ou diminuí-las. Ou seja, mesmo ao longo do tempo, pode ser que haja um aumento das necessidades ou uma diminuição delas. Vamos admitir o seguinte: é uma pessoa que viva sozinha numa casa, tem um quarto, está muito bem. Quarto, uma cozinha, uma sala. E em determinado momento essa pessoa necessita de um cuidador.
ficou muito velho, depende de um cuidador, e esse cuidador precisa de um quarto para dormir. Então ele tem há uma edícula, e essa edícula que antes não estava abrangida nessa hipótese pelo direito à habitação, pode dar-se o caso de que se considere agora abrangida diante da necessidade superveniente, circunstância superveniente. O artigo 2.954, esse que eu acabo de mencionar, sobre a possível mudança, circunstâncias da maior ou menor extensão da habitação, Vellet Sarsfield remontou a doutrina de Demolombe e de Proudhon, reportando-se a hábitos, estados de saúde, lugar onde vive o usuário. Até os hábitos que alguém tenha podem justificar isto. Imaginemos que alguém tenha o hábito de ser um artista, um pintor, e que essa tinta não possa ficar num ambiente confinado de uma casa pequena, mas haja uma edícula, onde ele pode levar essa tinta para lá, e sem risco de contaminação ou de alguma inalação indevida, se ficasse no seu ambiente habitual, onde dorme, etc. Isso põe em destaque a consideração, pois, de circunstâncias singulares a cada fato. Circunstâncias em que se encontre o titular do direito sobre o imóvel alheio. E essa atenção é uma atenção, é um senso realista, né? Ela é uma atenção dirigida à realidade das coisas. Isso não se passa abstratamente, não se passa dentro de um gabinete. Não é alguém que burocraticamente vai decidir o que a pessoa realmente necessita, mas vai buscar-se a realidade das coisas. E essa realidade apresenta uma grande diversidade. Nós vivemos num ambiente frequentemente jungido, bastante restrito. Realmente isso aqui é uma espécie de espartilho, não é? Uniformista, de que todas as coisas devem ser uniformes, todas devem ser iguais, a prática uniformista. Mas a diversidade das coisas no universo criado, ou seja, este mundo que nós podemos falar numa quase infinita diversitas rerum, ou seja, numa quase infinita diversidade de todas as coisas, estampa com essa variação algo magnífico, que é a participação dos entes criados na perfeição infinita do Criador. Todos os entes criados participam de algum modo da perfeição do Criador. E, portanto, essa diversidade estampa a imensidão obviamente, a infinitude das perfeições de Deus Criador. E, portanto, é isso que vai permitir que com senso de realidade, nós definamos em cada caso o desiderato social que deva cumprir-se com a habitação. Neste caso, naquele caso, no outro caso, de acordo com as necessidades, de acordo com as circunstâncias. E isto, a meu ver, merecia considerar-se um pouco mais no Brasil contemporâneo. Ou seja, nós devíamos buscar um pouquinho mais fomentar o Instituto do Direito Real de Habitação, que é de direito privado, para que no âmbito das próprias atividades sociais, ou seja, atividade dos particulares, quer sejam esses particulares indivíduos, quer sejam sociedades privadas, se desenvolva essa tendência de favorecer, de beneficiar o déficit de moradia. Beneficiar a solução do déficit de moradia. Já que é manifesto que não pode o Estado, a despeito de sua proclamação constitucional, a Constituição permite proclamações retóricas muito interessantes, não é? Mas nós sabemos que sua realidade é frequentemente antinômica com essas proclamações. Não pode o Estado encarregar-se de si próprio dessas extensas necessidades habitacionais de larga parte da população. Não é só o problema do Brasil. O Brasil possui esse déficit habitacional manifesto. Não é, em toda parte é assim. Então, talvez uma adequada política de incentivos fiscais pudesse aqui contribuir, sem dúvida, para o fomento do Instituto da Habitatio. E isso abrandaria a escassez das moradias e, em dada medida, reduziria os gastos estatais,
com a construção, com o socorro, com a política de assistência. Muito bem. Já o dissemos antes, a Constituição do Direito Real de Habitação deve observância, em linha de princípio, as disposições que se refiram ao usufruto. O artigo 1416 do Código Civil de 2002, do nosso Código Civil brasileiro, vigente, diz o seguinte, abro aspas, são aplicáveis à habitação no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Note, portanto, que a regência do usufruto, salvo aquilo que isto conflite com a natureza mesmo da habitação, se aplicam a essa última. Isso é uma matéria que nós já examinamos nessa nossa série, se forem aos itens 841 a 843 dos nossos textos, vão encontrar o tratamento específico disto. De maneira que deve aplicar-se também quanto à extinção da habitácio, o previsto no artigo 1410 do Código Civil de 2002. Salvo quanto, aí é um errinho aqui, quanto, não quando, quanto a seu inciso 8º, que trata do não uso. O não uso não é causa extintiva da habitácio. Interessante a doutrina que se formou a respeito, dois autores do século XX, né, Orlando Gomes e Carlos Roberto Gonçalves, autor também do século XXI, tratando desse assunto e tendo essa opinião, de que a ideia do não uso não se estende à habitação. Não é causa extintiva da habitação. Da mesma sorte que ocorre com o usufruto e o uso, se a Constituição do Direito Real de Habitação exige o registro do título institutivo, salvo se tratar de direito real familiar de habitação, também sua extinção deve ser inscrita, averbando-se aquilo que, com designação imprópria, o Código Civil considera cancelamento da inscrição. Não, na verdade, não é um cancelamento isso é um encerramento, ou seja, se quiser uma ineficacização desde agora, para frente. O usufruto, ou para o caso a habitação, diz o Código Civil, no artigo 1410, extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Então, na verdade, ele permanece vigente até que se cancele o registro. Isso é uma aplicação que corresponde ao artigo 252 da Lei 6.015. E nós devemos aplicar essa norma à habitação por força do artigo 1416 do mesmo Código Civil. O Código de Versailles, que eu venho mencionando, né, o Código argentino anterior, que foi revogado pelo novo Código Civil e Comercial da Argentina, em 2014, também dispunha no artigo 2969 que as causas da extinção do usufruto se aplicariam ao uso e à habitação. E o Código atual, no artigo 2519, prescreveu que a habitação se aplique de modo supletivo às normas relativas a usos. Vejam que é o que nós estamos dizendo desde o início, né? Com que, de maneira mais notória, faz saltar-se à vista que o uso é um usufruto restrito, um usufruto em miniatura, e a habitação é um uso restrito, um uso em miniatura. De maneira que, se nós formos ver adiante, a habitação nada mais é do que um usufruto restritíssimo, um usufruto bastante diminuto, porque se o uso é já uma restrição do usufruto, a habitação sendo uma restrição do uso, essa mesma habitação é uma mais intensa restrição do usufruto e assim deve ser vista. E com isso nós concluímos aqui o tema referente ao direito real de habitação. Volto a dizer, acho tema interessante do ponto de vista acadêmico, porque pouco tratado em nossos tempos, ou muito concisamente tratado em nossos tempos. Interessante do ponto de vista, aparentemente, do ponto de vista político, de política pública, de incentivar-se, de beneficiar-se esse instituto para ajudar a abrandar um tanto o déficit de moradia em todo o país. E isso sem embargo de que, nesse momento, não tenha grande importância prática. Vamos lá, semana que vem vamos tratar de outro assunto também sem maior relevo prático, mas interessante do ponto de vista teórico, que é o das rendas constituídas sobre imóvel alheio.
rendas constituídas sobre imóvel. Tema que me deixou, já saliento, bastante em dúvida, a ponto de que a matéria me provocou alguma vacilação. Eu até consultei pedi conselho de um amigo para verificar se a minha orientação estava aparentemente correta. Ele concordou que estaria correta, portanto, vamos com a aula e vamos ver como a coisa se sai. Também anuncio que, antes de agradecer pessoalmente aos que aqui se encontram, a doutora Mônica Della Vecchia, atendendo a uma ponderação minha, entendeu de ser adequado que nós, depois da semana que vem, suspendamos tanto as claves notariais e registrais, quanto a exposição dos registros sobre registros, até o dia 12 de janeiro. Portanto, faremos as exposições da semana que vem, depois suspendemos por alguns dias, 2 semanas mais ou menos, para também aqui contemplar as festas de final de ano, um certo descanso de todo mundo, e até mesmo do pessoal valioso lá da técnica que auxilia a Anoreg do Paraná. Mas sem prejuízo disso, eu tenho a pretensão, ontem já autorizado pela presidência da Anoreg, de ministrar uma aula, vamos ver se consigo fazer isso mesmo, sobre o tema O Natal e a Dignidade do Homem. E essa ideia responde, de algum modo, a um pedido que me foi formulado pela doutora Fátima Ranaldo, que vem meditando sobre os direitos humanos e a sua origem, ela aponta essa origem no âmbito do cristianismo. Então, eu atendendo a essa ponderação, ela me pedia que eu escrevesse algo, fizesse uma exposição sobre isso, pedi à doutora Mônica a autorização para fazê-la, ela me autorizou e eu pretendo, então, quem sabe na semana do Natal, não será ao vivo a aula, eu pretendo gravá-la e vamos transmiti-la para minha honra por essa prestigiosa página da Anoreg do Paraná. Meus cumprimentos aqui à doutora Amanda e ao Conde Júlio, diretores da editorial Lepanto, por onde deve sair, portanto, o 4º tomo do Registro sobre Registros. Torno a cumprimentar e agradecer à doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, presidente da Anoreg do Paraná, em cujo nome eu agradeço a todos quantos, presidindo e integrando as diretorias da Junta, as várias diretorias das entidades que integram a Anoreg do Paraná, têm possibilitado que eu, por esta via, prossiga aqui com as disposições de direito registrado e notarial. Professora Cátia Jonas Dias, bom dia. Prezado Pedro Bragato, soube ontem que, para a honra minha, teremos hoje em dia se fala muito disso, uma live, já no ano que vem, a primeira live marcada para mim no ano que vem, no dia 26 de janeiro. Uma conversa entre o Dr. Pedro e mim, a respeito, ainda não sei de que tema, mas sempre terei proveito em dialogar com o Dr. Pedro. Dr. Valdecir Castiglione, estimado amigo, muito bom dia. Maria Augusta está fazendo falta aqui, Dr. Valdecir. Prezada amiga juíza de São Paulo, doutora Aline Miranda Guimarães, a Benjamin do 185 da Magistratura de São Paulo. Seja bem-vinda. Doutora Juliana Tomazoni, muito bom dia, obrigado pelo comparecimento. Obrigado, doutora Mônica. Aqui está a doutora Rodrigues Nina, e eu apresento a elas minhas saudações ao Miguel. Agora nem vou mais cumprimentar a doutora Rodrigues Nina, vou cumprimentar diretamente o Miguel, que venha com saúde. Doutora Maria Ornelas, bom dia. Doutora Margarete Maia, querida amiga, bom dia. Doutora Mariana, que já faz parte do corpo docente, lá do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, onde haverá o curso de pós-graduação a partir de março do ano que vem. E é um grande nome que nós conseguimos ali arregimentar para o nosso corpo docente lá. Prezado amigo Rodrigo Oliveira,
Eu mencionei outro dia, doutor Rodrigo, conversando com a minha estimadíssima amiga, juíza aí na cidade de Goiânia, doutora Liliana Bittencourt, um talento, professora da Universidade Federal também, de Goiás, que aí em Goiânia está, claro que pode haver outros lugares tão bons quanto esse para comércio de leitão, mas eu, francamente, na minha vida não comi jamais leitão tão bom quanto esse em Goiânia aí. E tenho saudade disso, doutor Rodrigo. Precisamos marcar aquele dia desse para voltar aí como Bartolomeu, não é o restaurante que se chama. Doutora Laura Porto, querida amiga, muito bom dia. Doutora Mônica disse que não sabia alguma coisa, não sei bem o que é. Doutor Fausto Mota, bom dia, estimado amigo. Fazia tempo que não ouvia por aqui. Doutor Rogério, grande nome do direito registral brasileiro, e tabelião de seriedade marcante, um exemplo para todos nós. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia, muito obrigado por sua presença. Professora Isabela Bicalho, cada vez que eu vejo o Atlético Mineiro se aproximando da liderança do Campeonato Brasileiro, eu fico pensando como o senhor Wilson deve estar triste com isso. Mas vamos lá, Cruzeiro vai recuperar-se, professora Isabela. Pois é isso mesmo. O código esteve, código de 1869. Sabe, doutor Rogério, há um fato também que eu confesso que eu nunca examinei isso em documentação, mas um grande professor aqui, foi muito meu amigo, eu devo muitíssimo a ele, o professor José Fraga Teixeira de Carvalho, que foi do Ministério Público de São Paulo, depois alçou-se a condição de desembargador do Tribunal de Justiça, pelo Quinto Constitucional. E o doutor Fraga foi muito meu amigo. Era um homem de um preparo extraordinário. Foi assistente do Leonardo Vanacker e do doutor Alexandre Corrêa, tanto na PUC quanto na Universidade de São Paulo. E ele dizia, o doutor Fraga, eu volto a dizer, eu não vi documentação a respeito disso, mas fundado na autoridade dele, que o nosso Teixeira de Freitas, que foi o autor enfim, basicamente do código adotado por Velho Estácio, quando viu o seu código rejeitado aqui no Brasil, em detrimento, portanto, de sua atividade, favorecendo um outro código, o código do Bevilacqua também é muito bom, não há dúvida, perdeu as faculdades mentais. É interessante vermos isso. Agora, em todo caso, a obra, e teria escrito parte da sua obra já com um problema de desequilíbrio mental. Isso não é de todo inusitado, né, na história do pensamento. Sabe-se, por exemplo, que Hegel escreveu a maior parte dos seus trabalhos numa trincheira de guerra. E, segundo o Consta, também um tanto destituído das faculdades mentais. O mesmo se fala de Augusto Comte. Então, esse é um fato a examinar. Mas, enfim, muito interessante aqui a sua observação sobre Dalmácio Velessácio. Pois é, doutor Pedro. Eles me convidaram, mas veja que eles souberam me convidar, porque me perguntaram se eu aceitaria, sabendo que quando pusessem o seu nome, eu não jamais poderia recusar. Foi uma forma de constranger. Participa com ele? Claro que participa. A honra é minha, eu que ganho honra. Pois é, doutora Mariana, obrigado. Muito bem. O Miguel já vem aprendendo desde a vida intrauterina. E isso é verdade. Eu falo num tom, às vezes, um tanto jocoso isso, mas é a expressão da verdade. Agora no dia 23 de novembro, eu perpetrei 70 anos de idade. E eu faço, a respeito do assunto, duas brincadeiras. Uma dizendo que entrei na 8ª década da vida, porque muitos entendem que com isso eu estou dizendo que fiz 80 anos e acho que eu estou moço. Então, o senhor nem parece. Nem parece que? Nem parece ter 80 anos. Eu entrei na 8ª década da vida, não completei essa 8ª década da vida. Eu sei que eu provoco essa confusão, de propósito por brincadeira. E a outra brincadeira que eu faço é dizer que no dia 23 de novembro eu completei
70 anos e 9 meses de vida. De fato, 70 anos e 9 meses. Embora 70 anos de nascido, mas 9 meses de vida intrauterina. Já se vive no ambiente intrauterino, né? Isabela está falando aqui do cruzeiro, vamos aguardar que sim. Bom, então estamos combinados, na semana que vem, se Deus quiser, voltamos. Hoje eu tenho ainda, à noite, falarei uma coisa que talvez interesse a muitos dos senhores. Eu vou pedir aí à doutora Amanda, se for possível, que comente isso aí na nossa linha de comentário. Eu falo às 7, acho que 7 horas, 7h30, tem impressão, 7h30, serei entrevistado por um instituto recém-formado aqui no Brasil e vai tratar do tema da ética nos cartórios, né? A ideia da compliance. E não sei porquê, acho que por engano, um engano generoso, embora me convidaram para tratar do assunto. Né? Vamos ver o que vai sair dessa entrevista. Sempre desconfio que coisa muito boa não será. Mas enfim, ficam todos convidados e eu peço, se possível, que será pela página do Instagram. Eu sei que, por exemplo, vai se passar no Instagram pela página criada aí eu vou escrever aqui. Eu vou entrar por essa porque eu próprio, a minha pequena página do Instagram é muito precária. Então será aqui nesta aqui? Olha aqui. Será nesta página 7h30. Exatamente, está dizendo aí a Lepanto que será 19h30. Muito obrigado, doutora Amanda, ou ao Conde Gil, a quem estiver operando aí do outro lado. Senhores, muito obrigado. Então, até a semana que vem, se Deus permitir.